Oi, oi, que bom que está aqui. Voltamos para a live para aprender e divertir. Oi, oi, que bom que está aqui. Voltamos para a live para aprender e divertir. Oi, 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 que bom que está aqui. Voltamos para a live para aprender e divertir. Oi, oi, que bom que está aqui. Voltamos para a live para aprender e divertir. Oi, Maricota, que bom que você veio. Maricota, que bom que está aqui. Maricota, me dá um abraço. Viva, viva, que bom que está aqui. Camarada, que bom que você veio. Camarada, que bom que está aqui. Camarada, me dá um abraço. Viva, viva, que bom que está aqui. Viva, viva, que bom que está aqui. E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? O áudio está legal? Estão me escutando bem? Aqui toda a minha afinação está boa aí para vocês? A minha voz está ecoando positivamente? E aí, pessoal? Yes! Jaque, que bom! Ana Paula, Magela, Darli, a casinha da gente, Maiara, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Galera, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a autoestima, que é a base das nossas emoções. E para começar, eu quero contar para vocês que antes de vir aqui conversar com vocês, hoje quando eu saí do trabalho eu passei no supermercado, né? E aí lá no supermercado tava tocando uma música e muito animada, e eu comecei a dançar com meu filhote no meio do supermercado. Eu quero saber quem teria coragem de dançar com o filhote no meio do supermercado, levanta a mão. Quero ver como é que anda a autoestima de vocês. Fala aí pra mim, você teria coragem de dançar com seu filhote no meio do supermercado? Fala se sim ou se não de jeito nenhum. Conta pra mim. Ah, casinha de gente falou que sim. Eu? Quem mais? Quem mais teria coragem? Quero saber. Conta pra mim. A mamãe que conta e brinca falou. A mãe que conta e brinca falou que sim. Ah, muito bem. Por quê? Eu estou fazendo essa pergunta. A casinha de gente falou assim, faça essa doideira e o meu marido ri, o meu também. O meu marido ri. No começo, meu marido morria de vergonha, ficava procurando um buraco para enfiar a cara. Mas hoje em dia ele já se acostumou, sabe? Aí ele só fica olhando assim pra mim e rindo, balançando a cabeça. E o meu filhote é bem igual a mim, tá nem aí. E aí, por que eu tô fazendo essa pergunta, gente? Porque isso tem muito a ver com as preocupações que nós temos na nossa mente sobre o que os outros estão pensando sobre nós, né? A casinha de gente falou, isso, vergonha, agora não liga. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Cleonice. Então, pessoal, isso tem a ver com a autoestima, porque muitas pessoas, quando a gente fala de contação de histórias, elas questionam as questões de se expor em público, né? Porque contar histórias para crianças, às vezes é muito fácil. Mas contar histórias para adultos, ou crianças um pouco maiores, pode ser bem complicado. E para você ter um posicionamento, você precisa ter uma autoestima bem trabalhada. Certo? A autoestima é a base das nossas emoções. O que significa autoestima?
A autoestima é o que você pensa sobre você, é o valor que você dá a si mesmo. Então, fala pra mim, você tem se dado valor ou o seu valor está ligado ao que os outros pensam de você? Fala pra mim. Se você se dá valor, você vai escrever assim, eu me dou valor. Agora, se você fica conectado muito mais ao que os outros falam sobre você, ao que os outros pensam sobre você, coloca pra mim só uns olhinhos assim arregalados, ó. Deixa eu ver. Conta pra mim, como você se sente quando vai contar histórias? Eu me dou valor, falou a Edivânia. Muito bem, Edivânia. Quero ver a opinião de vocês. Vanessa, boa noite. Responde pra mim, pessoal. Como é a sensação? O que vocês sentem ao contar histórias? Olá, a Thalita falou, eu me dou muito valor. Que legal. A Mari Gomes falou, eu me dou valor sim. A Ana Paula falou, eu me dou valor. A mãe que conta e brinca, agora eu me dou valor. A Fátima, opa, olha o olhinho aí. A casinha de gente falou assim, ainda tenho vergonha de contar para adultos. Ok. Eu me dou valor, gosto, falou a Eli Alves. A Vanessa falou, sinto bem, amo. A Thalita disse assim, eu me sinto realizada, entro no mundo da imaginação das crianças. A mãe que conta e brinca falou, antes eu ficava preocupada com a opinião dos outros. A Jaque falou, para crianças realmente é mais fácil. A Xanda, olha os olhinhos. Oh. Então, pessoal, a Edivânia falou, eu me dou valor e amo ensinar com história. Eu também amo ensinar com história. Aliás, o maior educador para mim sempre utilizou histórias para nos ensinar, que é Jesus. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito demais e a minha vida está totalmente ligada a Ele. E Jesus foi o maior contador de histórias que já teve na humanidade. E por que ele contava histórias? Porque as histórias fazem com que a gente pense, reflita, tenha tomadas de decisões e virem algumas chaves que às vezes são difíceis da gente dar aquele clique de outra forma. As histórias, elas têm esse poder fantástico. E agora eu quero contar uma história para você. Era uma vez 3 sapinhos. 3 sapinhos na lagoa que adoravam nadar. Então esses 3 sapinhos resolveram fazer uma disputa. Disputariam quem chegaria primeiro lá em cima da montanha. Os 3, ao dar a largada, saíram correndo. Correndo não, pulando, né? Sapinhos saíram pulando. Quando de repente começaram a ouvir a plateia falando: xiii, desde onde que já se viu sapo querer subir montanha? É ruim, hein? Vocês não vão dar conta não. Pode desistir dessa ideia, para com isso. O primeiro sapinho foi ouvir o que os outros falavam e começou a afogar. E saiu da corrida. O segundo sapinho continuou pulando e tentando, mas também deu bola para o que os outros diziam e afogou também. Mas o último sapinho não parou. E continuou. E vocês acreditam que o último sapinho conseguiu subir até a montanha, lá em cima? Então, toda a plateia ficou encafifada como aquele sapinho tinha conseguido uma coisa dessas. Quando o repórter sapo foi entrevistar o sapinho campeão, ele descobriu que o sapinho era surdo. Isso mesmo, surdo. Por isso ele tinha conseguido vencer a corrida. Ele não ouviu a opinião dos outros. Moral da história,
A gente, na vida, precisa ser como um sapinho surdo. Se você tem um objetivo, um alvo, um propósito a seguir, se você sabe para que você veio a este mundo, se você tem uma voz que te guia, porque eu acredito que a gente tem que ouvir uma única voz, que é a voz de Deus. Se você consegue ouvir o que Deus pensa sobre você, se você consegue entender o propósito de Deus para a sua vida, essa voz você tem que ouvir continuamente. E as demais você tem que desligar o botão. E assim você vai conseguir contar histórias e cumprir aquilo que você deseja tanto, que é encantar os outros. A autoestima muitas vezes está ligada, aliás, a maioria das vezes está ligada com o que a gente passou durante a nossa infância. Durante a nossa infância, desde a barriga, desde o ventre, foram ditas palavras pra gente. Às vezes palavras incentivadoras, às vezes palavras negativas. Talvez a criação dos seus pais não foi uma criação que entendesse a importância do poder das palavras positivas, do poder da validação. E talvez você ouviu durante toda a sua fase de infância ou adolescência palavras que te desencorajavam, que te paralisavam, né? Muitas vezes o filho faz a tarefa, você não fez mais do que a obrigação. Ou então a criança errava, mas você é burro mesmo, né? Quantas vezes e quantas pessoas tiveram uma infância assim difícil nessas questões de vivências entre família. Então, por conta disso, você vai crescendo, ainda que inconscientemente, com essas vozes no seu interior. Então hoje, talvez você fique bloqueado, se sinta bloqueado para contar uma história ou fazer algo em público, porque essa voz lá da sua infância, que você cresceu ouvindo, ela te travou. E hoje você não sabe porquê, mas você não consegue se expor publicamente, você não consegue colocar a sua voz para fora, você não consegue fazer aquilo que você tanto ama, você se sente barrado, impedido. Daí a necessidade de você cavar, buscar de onde vem isso que tem te travado. Você já parou para refletir por que você dá tanto valor à opinião dos outros? Por que às vezes a opinião dos outros é muito mais importante do que a sua própria opinião, do que a opinião que você tem sobre você mesmo? Ou você dá mais valor à opinião dos outros do que à própria opinião? Gente, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de Deus. Porque eu acredito no Deus que me criou, que criou você, do Deus que quer ter um relacionamento com o ser humano. E esse Deus tem uma voz, ele fala com você, ele fala lá no seu coração. E às vezes a gente dá muito mais valor às vozes das outras pessoas e não dá valor à voz de Deus sobre nós mesmos. Então você já tentou buscar aí o que aconteceu no seu passado, na sua infância, que te bloqueia ao contar uma história? A Thalita falou assim: sinto que a minha missão é contar história. Jesus colocou você na minha vida de uma forma inusitada. Por isso que agradeço todos os dias pela sua existência. Obrigada, Thalita. Gabriela, eu fico muito feliz. A minha vocação também é contar histórias, né? Mas o contar histórias, olha aí como contar histórias pode ser tão amplo. Eu acredito que através das histórias a gente pode trabalhar diversas coisas. Por exemplo, hoje eu estou falando aqui para vocês sobre autoestima, né? A princípio você poderia parar para pensar, mas o que tem a ver história, contação de história com autoestima? Mas tem tudo a ver. Uma pessoa que é bloqueada na sua autoestima, ela não consegue se expor para o público. Somente uma pessoa que tem uma confiança firmada, uma pessoa que sabe para que veio, uma pessoa que entende quem ela consegue se expor assim. E isso é uma questão que tem que ser trabalhada. Então, se você tem essa dificuldade, eu te convido a cavar lá no seu passado, a tentar entender a sua história. Porque para a gente poder contar histórias, é necessário que abracemos a nossa própria história.
que não que você guarde mágoa, porque a minha mãe me xingava, porque eu vivi uma situação, às vezes, de violência na minha infância, mas é necessário que você passe, vivencie novamente tudo isso na sua mente de uma forma que vá trazer cura, né? Às vezes é necessário enfrentar a ferida, enfrentar a dor para que ela seja curada. Se você tem algum bloqueio nesse aspecto, eu convido você a conversar com Deus e a pedir para que Ele venha curar esse bloqueio na sua vida, na sua mente, no seu coração. E aí, a partir do momento que você se abrir para essa cura, você vai ter e se sentir uma pessoa mais confiante e poderá contar histórias de uma maneira mais cativante e alcançará melhor os seus objetivos. Tá certo? Então, pessoal, falei aqui dos reforços positivos e negativos que a gente sofreu durante a infância. Uma coisa que trabalha muito a questão da autoestima são as pessoas que nós convivemos, tanto no passado, né, durante a nossa infância, adolescência, quanto no presente momento. Quais são os tipos de pessoas que você tem convivido? São pessoas que te levam para além, que te levam para um próximo nível, que te enriquecem? Ou são pessoas que te põem para baixo o tempo todo, que fazem questão de te humilhar, de dizer que você não tem valor? Essas pessoas, elas têm o poder de influenciar a sua autoestima. Então, escolha as pessoas que convivem com você. Mas Jéssica, como é que eu vou fazer? Eu convivo com um marido que me coloca sempre para baixo. Ou eu tenho um pai ou uma mãe que não tem como eu me desapegar desses laços familiares. Então, eu te convido a buscar, já que você não tem como deixar esses laços, mas busque novas pessoas, novas amizades e gaste tempo enriquecendo esse tipo de relacionamento, fazendo essa troca de crescimento. Busque pessoas que você admira, busque pessoas que coloquem você para cima. Assim você vai estar elevando a sua autoestima. Eita, Glória, Deus está usando tremendamente nessa live. Amém, casinha da gente. A Eli Alves falou, você é incrível, palavras bonitas, Deus abençoe a sua vida. Amém. Então, olha lá, além das pessoas, existem os ambientes que a gente está. Vocês já sentiram assim, dependendo do lugar que você vai, parece que tem uma coisa estranha, que você sai de lá ou ao entrar neste ambiente, você se sente mais assim oprimido ou você se sente mais para baixo. Então, o tipo de ambiente que você vive, que você convive, pode afetar a sua autoestima. Se você convive em ambientes que você percebe que não está sendo legal, não está enriquecendo a sua autoestima, te convido a pular fora desse tipo de ambiente. Selecione os lugares que você frequenta, selecione os ambientes que você frequenta. Isso aí é uma outra dica para elevar a sua autoestima. E terceiro, os livros que você lê. Sabia que livros têm o poder de fazer você descobrir quem você é e fazer você entender o propósito da sua vida e elevar a sua autoestima? Então, escolha bons livros para ler e essa é a terceira influência que nós temos sobre a nossa vida. E aí eu falo assim, outra questão. Não se compare aos outros. Porque, por exemplo, eu admiro demais a Carol Levi como contadora de histórias. Se tem uma pessoa que eu fico assim, esbabacada quando eu ouço contar histórias, é a Carol Levi. Eu adoro as caras e bocas que ela faz, fico apaixonada, nem pisco quando eu ouço ela contar histórias. Agora, uma coisa é eu admirar, me inspirar nela. Outra coisa é eu passar a vida inteira me comparando a ela. Eu nunca vou ser a Carol Levi.
eu sou a Jéssica. Então eu não tenho que ficar me comparando o tempo inteiro com outros contadores de história, com outras pessoas, porque eu tenho as minhas próprias características. Busque observar aquilo que te valoriza. Quais são as suas características que te potencializam, que são boas como contador de histórias? Por exemplo, eu arregalo esses meus olhos assim, ó, é uma característica minha, né? Então, existe uma coisa que se chama validação. Validação é você perceber em você, anota, registra seus pontos fortes e todo dia vai lá no espelho, olha para você mesma no espelho e fala, você é uma pessoa, fala suas qualidades, as qualidades que você acha. Por exemplo, eu me acho muito criativa. Então você vai lá, olha no espelho, você é muito criativa. Comece a você mesmo falar palavras positivas. Você não precisa esperar que os outros digam palavras positivas para você. Você mesmo pode declarar essas palavras, certo? A Catarina falou, uhul, também. Mãe que conta e brinca, falou, também ama a Carol Levi. A Jaque também ama a Carol Levi. Uhul, massa, viu? Então, busque você mesmo listar as suas qualidades. Aqui nós estamos falando de contador de histórias. Então, enquanto contador de histórias, quais são as qualidades que você tem? Quais são os seus pontos de destaque? Qual é a forma que você se destaca para contar história? Então foca nisso, foca nos pontos positivos que você tem como contador de histórias. Para que você vai ficar se apegando? Ai, eu não conto história como a Carol Levi. Ai, eu não sei contar história muito longa. Para de olhar os pontos negativos, foca no que é bom. Tem uma frase que diz assim, tudo que a gente foca, expande. E é pura verdade. Então procure focar nos seus pontos positivos, certo? E aí eles vão se expandir, ok? A Lana falou que não sou nada criativa. Ei, mulher, presta atenção, é para você focar no que você é boa. Pensa aí, fala aí pra mim, ó, eu quero que vocês escrevam aí pra mim pelo menos 3 coisas que vocês são boas, 3 qualidades. Por que a gente tem a mania de fazer uma lista enorme dos nossos defeitos e quando a gente vai falar das nossas qualidades a gente bloqueia? Pensa naquilo que você é bom ou boa e foca nisso. Fala pra mim. Escreve aí 3 qualidades que você tem. Ah lá, a Catarina falou assim, ó. Eu amo usar recursos e aquele suspense, olha aí. Então ela se destaca nisso e ela tem que focar nisso. Toda vez que ela for fazer uma contação de história, ela vai utilizar o recurso mais sensacional que ela puder e vai fazer aquele suspense na hora da contação de história. Vai ser show a contação de história dela, tá certo? A Lana falou assim, eu sou ótima em envolver as crianças. Então, Lana, você vai usar e potencializar aquilo que você é boa. Já que não consegue, como assim, já que você não consegue pensar em nada? Bota a cachola para pensar. Você é boa em alguma coisa. Todo mundo é bom em alguma coisa e é ruim em outra. O problema é que a gente foca nos nossos defeitos. É necessário que a gente passe a focar nas nossas qualidades. Olha, a Edivânia falou assim, conto história até na adição e subtração. Que massa! Eu acredito demais nisso, gente. Eu acredito que todo e qualquer tema que a gente vai propor para as crianças em sala de aula, cabe uma história. Seja matemática, português, ciências, qualquer coisa, cabe uma história. Se não tem uma existente, você inventa. Mas a história, ela cria, assim, abre as janelas da mente para a aprendizagem. A casinha da gente falou, sou criativa, prestativa e sei costurar. Legal, olha aí. A Gardênia falou, criativa, minha risada o quê? E fantasiar. Olha aí, Gardênia, a sua risada, Gardênia, pode alegrar muitas vidas, você já parou para pensar? Através da sua risada você pode mandar a tristeza de muita gente embora. Olha que fantástico. A Eli Alves falou, gosto de cantar mesmo sem saber. Cantar.
Cantar é maravilhoso, eu adoro cantar também. E quando a gente canta, se vocês nunca pararam para pensar, pensem um pouquinho que através do canto você pode levar paz aos corações. Às vezes quando você vai contar uma história, a pessoa está triste, angustiada, mas se você traz um canto, você pode trazer paz a esse coração. Olha lá, a Ana falou assim, eu falo bem, sou alegre, uso sempre muita expressão. Ana, a sua alegria pode contagiar, a sua expressão pode animar. Olha que legal. Sou alegre e comunicativa. Muito bem. Galerinha, só um minutinho, não sai daí. Eu preciso beber água, porque minha garganta tá sequíssima. Só um minuto. Pronto, voltei. Esse povo que fala demais fica com a garganta seca, né? Olha lá. A Jaque falou, vamos lá. Ah, a Jaque falou, vamos ver. Sou comunicativa, tenho ideias boas e amo cantar. Tá vendo? Tá vendo, Jaque? Que maravilha. Através da sua comunicação, das suas ideias, do seu cantar, você pode chegar ao coração das pessoas, de crianças e de adultos. Já pensou nas maravilhas que você pode fazer através de uma contação de história? Então, o contador de histórias, ele tem um poder fantástico de tocar corações, mudar sentimentos, mudar, quem sabe, vidas. Então é isso que eu quero que vocês pensem, porque a proposta da aula de hoje é: acredite em você e na história que você conta. Você só vai passar a verdade ao contar uma história se você acreditar em você e se você acreditar naquela história que você vai contar, certo? A Arlana falou assim, sou educadora em Araucária. Tive um curso sobre contação de história e o professor disse que não podemos usar o livro, pois a amostra do livro acaba com o imaginário da criança. Oh, meu Deus! Eu discordo plenamente. Eu acho que na contação de história cabe várias possibilidades e uma delas é a utilização do livro. A contação de história não está dentro de uma caixinha. Ela não é só de um molde, só de um modelo. Não, ela é variada, ela é múltipla. Ela pode acontecer só com o corpo, só com a expressão facial. Ela pode acontecer através de um teatro de sombras. Ela pode acontecer através do livro. Ela pode acontecer através da música. Então não coloquem a contação de histórias numa caixinha com tampinha. Não, ela é diversa, tá certo? Lidiane falou, sou muito engraçada e faço caras e bocas. Aí, Lidiane, tu é das minhas. Ah. A Jaque falou, amei a história dos chilingos que você contou. Max Lucado, ele é muito bom, amo o Max Lucado. Concordo, Catarina. É isso que eu sempre digo para quem me pergunta como contar histórias. Você precisa gostar da história, você precisa sentir a história. Concordo plenamente, isso mesmo. A Lana falou assim, essa variedade é o que torna tudo ainda mais especial. Isso mesmo, muito bem. Então, pessoal, falando aqui da questão da autoestima, a gente passa... Lembra que eu falei que hoje seriam 2 aulas em uma? A gente agora passa para a segunda aula não, a última aula, que seria amanhã, mas eu não vou poder porque não estarei aqui. Então, a aula de amanhã seria assim, para que contar histórias? E ela está muito interligada com essa aula de hoje, que você vai pensar e trabalhar a sua autoestima e depois disso você vai pensar no seu propósito. Quando você é um contador de história, qual é o seu propósito nisso? Você é um contador simplesmente porque você gosta de contar histórias?
Como eu falei aqui para você, você tem um poder maior. E eu quero que você pense em 5 verbos. Se você for lá na minha bio do Instagram, você vai ver 5 verbos que eu coloquei, que são o meu propósito enquanto professora, contadora de histórias. Então você vai pensar 5 verbos e esses vão ser os seus propósitos para ser uma boa, uma contadora de histórias assim magnífica. Ou contador, tá, meninos? Não sei se tem homens por aí, né? A Gardênia falou assim: mudei o meu contar quando você disse que depende do posicionamento e não da história. Exatamente. Porque se você fica preocupado com os outros, você vai ficar assim, olhando para os outros. Ai meu Deus, o que eles vão pensar de mim? Agora, quando você acredita, você conta assim, ó. Você não tá nem aí para os outros, você fala daquilo que você acredita. E quando a gente acredita em algo, os outros acreditam também. Essa é uma outra verdade que eu aprendi. Quando você acredita em você, quando você acredita na história que você vai contar, naturalmente você passa verdade e as pessoas acreditam em você. Agora, se você está desconfiada, insegura, essa insegurança também passa, tá certo? Adoro contar histórias, quero investir nessa profissão, falou a Arla. Então, pessoal, aí a gente pensa no propósito. Eu quero que vocês pensem em 5 verbos que definem o seu propósito ao contar histórias. Vamos ver se eu lembro do meu, hein? Influenciar, não influenciar? Acho que é influenciar. Depois a gente olha lá na bio. Influenciar, encantar, compartilhar, inspirar e alegrar, eu acho. Depois a gente olha lá na bio direitinho. Pense em 5 verbos que você vai tomar como foco ao contar histórias. E se apegue a ele quando você estiver assim meio temerosa, temeroso ao contar histórias. Porque você não conta histórias simplesmente por contar, você tem um propósito maior, que é tocar vidas, que é inspirar pessoas, que é mudar circunstâncias, mudar mentalidades, certo? E é nisso que você tem que focar quando você vai escolher uma história, dependendo do público. Mesmo crianças bem pequenas, você pode influenciar positivamente. Eu tenho trabalhado na minha sala de aula histórias que têm a ver com emoções, com o lado emocional, porque essa geração tem sido uma geração que está bem abalada emocionalmente. São crianças que não têm limite, a sua grande maioria, crianças que não se sentem amadas. Por exemplo, o contador de histórias, uma das coisas que ele tem que fazer é olhar nos olhos da sua plateia. Tem crianças que clamam, porque o pai e a mãe não olham mais nos olhos deles, né? Tem crianças que não têm mais nem esse olhar. E quando você chega como contador de histórias e olha nos olhos de uma criança, olha a diferença que você está fazendo. Você está tocando o coração dessa criança, fazendo com que ela se sinta amada, querida. Você está resgatando a vida dessa criança. Então, mais do que uma simples história, é algo muito mais profundo, algo de muito mais valor, né? É algo para tocar vidas, conectar pessoas consigo mesmas, com si mesmas, conectar pessoas com si mesmas e conectar essas pessoas com outras pessoas. Porque quando a gente conta histórias, olha aí o grupo que a gente formou, né? De pessoas que se interessam por histórias. Então a gente vai se conectando uns aos outros e você começa a pensar sobre você também. Então você conecta a pessoa a si mesma e conecta essa pessoa a outras pessoas. Olha que maravilha. Então, pessoal, a Jaque falou: sou professora de educação infantil há 14 anos e nunca vi alunos tão sem limites e sem amor. Tá complicado. Então, e enquanto professores, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar vendo a vida passar, o tempo passar. A gente precisa, ela falou que mais tento fazer o meu melhor. Então, a gente precisa tomar uma atitude com relação a isso, uma postura. E a postura que eu tive foi criar esse projeto,
para trabalhar emoções. E partindo disso, eu quero que você agora faça o seguinte, você vai tirar um print aí da tela, tá bom? Quando eu falar já, você tira um print. Tira um print para dizer que você veio aqui na live hoje. 1, 2, 3 e já! Tirou o print? Tira o print. Isso. Aí você vai fazer assim, ó, coloca assim, hashtag eu acredito na minha história. Você então aí já tem várias dicas de como acreditar na sua história e fazer a diferença. Primeiro, pense na sua história, reflita sobre a sua autoestima e depois que você se sentir preparado, você comece a pensar em como, através da sua vida, você pode fazer diferença na vida de crianças ou adultos ou para quem você for contar as histórias. E pensando nisso e em como eu posso ajudar vocês, eu criei mais um curso. Então, se você está aqui, presta atenção. Eu criei um curso que é tudo o que eu tenho feito em sala de aula com esse projeto, Histórias para o Desenvolvimento das Emoções. E eu vou lançar esse curso hoje. Esse curso não será gratuito, ele terá um valor, tá? E se você tiver interesse, você vai me mandar um direct que eu vou mandar para você o valor do curso e o que mais você vai ter durante esse curso. Esse curso vai ser no Facebook, num grupo secreto lá no Facebook. Vão ser videoaulas, né? Eu vou gravar as aulas. Eu vou dar para você todo o meu plano de aula baseado na BNCC. E vou dar para você ideias, dicas, todas as minhas estratégias que eu tenho aplicado em sala de aula estarão ali nesse curso. Então eu quero compartilhar com vocês a estratégia que meu Deus, né, porque eu acredito que vem dele toda essa criatividade, me deu para alcançar o coração dessas crianças. Então, se você tem interesse, se você quer fazer desse curso, você me manda um direct, porque em primeiro lugar eu estou divulgando aqui somente para vocês que estão assistindo a live e lá no grupo VIP eu vou divulgar também. E só essas pessoas em primeira mão terão acesso a esse curso. As vagas são limitadas, tá certo? Então, se você tem interesse, manda uma mensagem no direct. E vamos, a partir de hoje, pensar em contação de histórias de uma forma impactante. Através da sua contação de histórias, você pode impactar a vida das suas crianças, a vida da sua comunidade, a vida das pessoas que estão perto de você e criar uma bola de neve, vamos dizer assim, porque a gente fala de bola de neve quando é problema. Mas você pode criar uma bola de neve do bem e construir vários iglus por aí. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês vão ampliar a questão da contação de histórias e o poder que ela tem. E se você tem interesse, me manda um direct lá, tá certo? Você que fez o print aí e subiu a hashtag Eu Acredito na Minha História, eu quero que você publique lá no seu Facebook, não, lá no seu Instagram, essa foto junto com uma foto sua, falando por que você acredita na sua história, por que você escolheu ser contador de história e qual é o seu propósito. Lá você vai colocar para mim os 5 verbos que definem o seu propósito enquanto contador de histórias. Vamos lá, professores, professoras, contadores de história, vamos cumprir a nossa missão com o máximo de excelência que a gente puder, tá certo? Eu acredito em cada um de vocês e no poder que vocês têm. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau!